Olá pessoal, ô Marco, meu amigo, boa noite, tudo bom contigo? Boa noite pessoal, boa noite Cadoto, Everton Espíndola, Gustavo, professor Gustavo Alves. Boa noite a vocês que já chegaram aqui para o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, o som tá bom aí, a imagem tá bacana. Dá um retorno aí pra gente. O Herbert, não sei nem falar direito aqui. Boa noite, Leonardo Assis. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Vamos dar aquele tempinho pro Instagram fazer entrega para todo mundo. Vamos chegando aí, vamos compartilhando, como sempre. Olá, Rafaela, boa noite, tudo bem? Vamos chegando, pessoal, já já a gente começa, vamos compartilhar aí a live. Vamos tratar de um assunto bem legal aqui hoje, motivo de algumas dúvidas aí que chegaram aqui para a Escola de Tributos Municipais. Boa noite, Alves. O Ebert, boa noite, é isso mesmo. Eu falei, não sei se é, né? Eu falei, deixa eu me certificar. Boa noite, Fábio Ledra. Aí temos dois integrantes aqui que eu já consegui identificar do Clube do Fisco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edgar Carci, Érico Marcelo. Boa noite, Felipe Franco. Boa noite, Fajardo, CS Fajardo. Boa noite, Guilherme Canuto. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando a live aí para chegar para mais pessoas. Metam o dedo aí no aviãozinho e compartilhe aí. O tema é bem bacana hoje. Boa noite, Fátima. Boa noite, Josiele Cruz. Sejam todos bem-vindos. Se alguém puder dar um retorno aí de como tá o som, a imagem, se tá tudo bem. Obrigado aí pelos 100% que estão dando aí. Deem os coraçõezinhos aí que isso ajuda. Boa noite, Robson. Rafaela Leite Costa, boa noite. O Barcelos Direito tá ok, né? Acredito que seja referente ao som. Se o som tá ok, tá bom. O que mais interessa é o som, né? Vamos lá, que a imagem não é muito boa mesmo, então vamos prosseguir aí. Bom, pessoal, vamos aí, pessoal, vamos compartilhando, compartilha aí a live para já já a gente começar, né? Se por acaso alguém que não segue aqui a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vai ali em cima, né? Em cima ali tem uma espécie de uma setinha, clica ali e começa a seguir. Boa noite, James, boa noite, Carol. Boa noite, Tadeu. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Obrigado pelos coraçõezinhos. Isso ajuda bastante aí a gente, tá? Trazer, distribuir, né, a live para mais pessoas. O Instagram, o algoritmo vai reconhecer que é um assunto interessante e vai compartilhar aí, tá? Andréia Mello, boa noite, seja bem-vinda. Tássia, Mari Oliveira. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando aí. Enquanto isso, né? Enquanto a gente aguarda mais 2 minutinhos, vou dar alguns recados básicos aqui pra gente começar nosso bate-papo, tá? Boa noite, Carlinha Neves. Bom, pessoal, os recados iniciais, né? Boa noite, Sérgio. Realmente, Josiele, né? Josiele Cruz. O tema é bem interessante hoje, né? Então vamos lá, pessoal, deixa eu começar a dar os recados para vocês, né? Primeiro recado é, compartilhem, cliquem no aviãozinho, ajuda a gente aqui. A gente vai estar falando de um tema bem bacana, que é o IPTU e as multipropriedades. Vamos dar uma pincelada aqui sobre esse tema. Compartilha aí a live. Segundo recado, né, que a gente costuma dar, dúvidas, tá? Dúvidas. Tem aqui, para quem está no celular, tem um ponto de interrogação aqui embaixo no canto direito. Priorizem deixar as dúvidas
nesse local, que daí a gente não perde, a gente acaba não perdendo, só um pouquinho. Segundo recado, né, opa, agora sim. Que aí a gente não perde a dúvida ou o comentário. Josiele de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pessoal, enquanto eu vou falando aqui, né, façam igual a Josiele. Coloque aí a cidade ou o estado de vocês aí pra gente ter uma ideia aí de onde vocês são, tá? E não esqueça de compartilhar. Então, aí o outro recado é, não segue a escola? Vai ali em cima e já segue a Escola de Tributos Municipais também, tá? Um outro recado bem bacana. No dia 20 e... Deixa eu me recordar. No dia 26 de julho, tá? A escola vai estar fazendo uma aula fechada com o professor Edivans sobre a fiscalização do MEI. Né? Sobre a fiscalização do MEI. Então, já se agendem, tá? Hoje é o último dia do primeiro lote, só R$40, tá, pessoal? Vale a pena. Entra ali na www.escoladetributosmunicipais.com.br, vai lá numa abinha chamada cursos, tá? E lá dentro daí vai ter essa aula, fiscalização do MEI na prática. Tá? Hoje é o último dia do primeiro lote, a partir de amanhã o valor já é outro, tá? E tá bem acessível aí hoje, R$40, tá? E esse curso, tá? Essa aula da fiscalização do MEI na prática, para quem é membro do Clube do Fisco, quem é membro ativo do Clube do Fisco, vai ter acesso gratuito à aula, tá? Então vai poder assistir tanto ao vivo, como depois também a gente deixa gravado lá na plataforma da Hotmart, lá no acesso ao Clube do Fisco, tá? Então vale a pena aí aqueles que preferirem, né, se transformar no Clube do Fisco, porque daí já vai acessar todas as aulas que já tiveram, essas aulas nesse formato, né? Vão acessar essas aulas gratuitamente lá, tá? Então esses são os principais recados. Agora eu vou dar um alô aqui para quem colocou o estado e a cidade, né? Pra gente ter uma ideia aqui. Então a Josiele de Pelotas, Rio Grande do Sul, o Cadoto aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sempre falo, né? Cadoto tá acompanhando aí Campo Grande, adoro demais, morei lá há muito tempo, me considero campograndense. O Fábio Lebra, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Robson de Santiago, Rio Grande do Sul, a Fátima de Florianópolis, Santa Catarina, o Barcelos de Governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina, o Herbert, se eu falar errado, você depois me corrige aí, tá? Natal, Rio Grande do Norte, o Will Chamor de Campo Grande também, que bacana, 2 pessoas de Campo Grande, o Guga Honorato, opa, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. O Guga Honorato de Caruaru, Pernambuco. A Andréia lá também está sempre aí presente, de Campina Grande, na Paraíba. Né? Boa noite a todos que estão entrando aí. Janete, boa noite ao Rinaldo. E vamos começar, né, pessoal? Vamos para o que interessa. Aí a Celeste falando Macapá, Amapá. Estamos diante do Brasil inteiro. Então, do Rio Grande do Sul até o Amapá. Já atravessamos o Brasil todo, agora a gente já pode começar. Né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, qual que é o nosso tema? Ô Felipe, mais um de Campo Grande. Ei, Campo Grande. Tava falando hoje com o pessoal aqui que eu tô com saudade da erva de tereré, que eu não acho aqui em Santa Catarina a erva de tereré boa igual aí. Eu gostava de ir no Mercadão, que tem aqueles sacos gigantes, né, de erva de tereré de vários sabores, muito legal lá. A Rafaela Não Me Toque, Rio Grande do Sul, Jamarles de Redenção, no Pará. E mais um aqui, o Guilherme Canuto, também de Campo Grande. Coisa boa, mas Campo Grande tá em peso hoje, hein? Eita, Afonso Pena, hein? Parque das Nações Indígenas. Enfim, lugar... tenho muita saudade dessa cidade aí. Mas vamos lá. Qual que é o nosso tema hoje, então, né, pessoal? Que a gente vai trabalhar aqui. O IPTU e as multipropriedades, né? Multipropriedades. Um conceito novo, talvez não tão novo assim, talvez alguns já conheçam o conceito de multipropriedade. Manda seu endereço no direct que te posto. Cadoto, olha, deixa eu até anotar aqui, cara. Cadoto. Porque eu quero aquelas ervas lá do Mercadão lá, cara. Tá lá no lado do Camelódromo, lá bem no centro, né? Antes tinha um McDonald's ali perto, não sei se tem ainda, né?
num posto de gasolina ali, na Afonso Pena, não sei se tem ainda ali. Mas vamos lá. Então, hoje, depois eu vou te mandar, tá Cadoto? Vou te mandar aí um direct. Anotei aqui. Hoje, pessoal, o que acontece? Tem esse instituto novo, que não é tão novo, né? A gente começa a ver vários anúncios, né? Falando de propriedade no seguinte sentido. Olhe, compra aqui, tem o seu espaço na praia, tem o seu espaço na Serra Gaúcha, em Gramado, sei lá, onde mais, né? E usufrua, seja proprietário e tem aí o direito a utilizar por X tempo determinado imóvel, né? Então o que é isso? Está existindo hoje, está começando a ganhar bastante corpo essa questão da multipropriedade. Então o que é a multipropriedade, né? A multipropriedade, ele é um instrumento novo lá do direito civil, então faz necessário, né, visitar o Código Civil, tá? O Código Civil ele assume uma importância muito relevante com a tributação. Eu não tenho como estar falando de direito tributário, né, ou praticamente não tenho como falar de direito tributário sem buscar ajuda no direito civil, no Código Civil, que tem o direito civil tem uma forte relação com o direito tributário. Então, é preciso compreender alguns institutos ali do direito civil. E essa multipropriedade, um conceito novo, né? Novo porque eu julgo novo em razão de estar começando a ganhar corpo agora, ter essa divulgação mais expressiva agora, assim, de uns 2 anos para cá, pelo menos que eu identifiquei, mas a multipropriedade nasceu com a Lei 13.777, lá em 2018. Tá? E daí foi introduzido alguns artigos no Código Civil por essa lei, né? E essa lei ela vai tratar o que é essa multipropriedade. A multipropriedade, pessoal, na verdade, ela é um condomínio, né? O que é a multipropriedade? É um condomínio de vários proprietários, né? São vários proprietários, só que diferente daquele condomínio tradicional, que normalmente a gente tem um pouco mais de conhecimento, é um condomínio sobre um único imóvel, né? Uma única matrícula. Então, por que multipropriedade? Porque vão existir vários, plúrimos proprietários de um único imóvel. Isso pode acontecer de várias formas, inclusive você pode ter um condomínio, né, em multipropriedade dentro de um condomínio normal, né? Vamos imaginar, vou pegar Afonso Pena aqui, que o pessoal que está aí tem um quadro de Campo Grande, vou falar aqui onde eu conheço. Ali chegando no shopping, né, no shopping Campo Grande, né, obviamente, tem outros shoppings lá, mas estou falando especificamente do shopping Campo Grande. Ali no cruzamento da Afonso Pena com a Ceará, que tem um viaduto ali do lado, indo como se fosse do centro para o shopping, do lado direito tem um condomínio ali com 4 torres. Né? Eram 4, então não sei se construiu mais, acredito que seja 4 torres ainda, né? Perto da Uniderp ali. O que acontece? Ali tem um condomínio, né? É um condomínio onde cada proprietário é dono de um imóvel que tem ali dentro, né? Então cada apartamento lá é um imóvel. Então existe esse tipo de condomínio que é o tradicional. Mas pode haver também o condomínio no formato de multipropriedade, tá? Que é eu pegar, por exemplo, um apartamento desses, que eu comentei com vocês, eu pego um apartamento desses, e nesse apartamento eu tenho vários proprietários, né? Vários proprietários. Aí você vai falar assim, tá, isso aí é um condomínio normal de propriedade. Não, não é tão normal assim, tá? O que acontece? Nesse condomínio, nesse formato de multipropriedade, os condôminos, né, eles não podem utilizar simultaneamente esse imóvel. Eles vão utilizar em datas separadas conforme acordos, tá, que forem feitos aí provavelmente numa assembleia desses proprietários.
O que acontece? O proprietário de um condomínio multipropriedade, ele é proprietário não necessariamente de uma fração do imóvel, como ocorre no condomínio comum, né? Vamos supor, aí aquele conjunto de 4 torres que eu falei que tem próximo ali no cruzamento da Ceará com Afonso Pena, em Campo Grande, chegando no Shopping Campo Grande, ali eu tenho uma questão onde cada proprietário, né, tem uma fração lá, por exemplo, tem uma fração do terreno, uma fração do prédio ali para ele. Aqui não, nesse condomínio multipropriedade, não é a fração do imóvel, tá? É, na verdade, uma fração de tempo, tá? É uma fração de tempo. E é isso que caracteriza esse condomínio de multipropriedade. É uma fração de tempo. Que fração de tempo que é essa? É uma fração de tempo que aqueles proprietários, aqueles multiproprietários, podem utilizar aquele determinado imóvel. E isso é dividido, né? Como eu falei, eles não vão utilizar ao mesmo tempo o imóvel. Então, isso é dividido e tem uma fração mínima de tempo durante o ano, tá? Que são 7 dias, tá? Que são 7 dias durante o ano, é o mínimo de tempo, né? Que é o condomínio de multipropriedade, é uma fração de tempo daquele determinado imóvel, tá? De um determinado imóvel. Então, 7 dias é o mínimo de tempo, é a fração mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar isso, estender isso para o ano, né, o nosso ano que a gente conhece, o ano todo, eu vou ter a possibilidade, pelo condomínio de multipropriedade, de um imóvel, tá, o mesmo imóvel, a mesma matrícula, ter 52 proprietários. Por quê? Porque são 52 semanas no ano. E se você pegar 52 semanas no ano, né, vezes os 7 dias, nós vamos chegar aí nos 365 dias do ano. Tá? E por que 7 dias? Porque 7 dias é a fração mínima de tempo, né, para cada proprietário. Tem que ser sempre 7 dias? Não. Né? Pode ser mais. O que não pode é ser menos do que 7 dias. Então vamos pegar, por exemplo, foi feito um condomínio de multipropriedade e nesse condomínio eu tenho 10 proprietários. Né? 10 proprietários, são 10 multiproprietários. Então o que acontece nesse caso? Se a gente for dividir de forma equânime, né, tudo igual para todo mundo, cada multiproprietário teria aí 36 dias do ano para utilizar o imóvel, né, que seria direito dele, 36 dias no ano para utilizar o imóvel, tá? Porque daí vezes 10 daria os 360 dias do ano. Vamos trabalhar aqui com o ano comercial só para a gente entender bem aqui, tá? Então o que acontece? Ele vai ter, nesse exemplo de 10 proprietários, 36 dias. Esses 36 dias é daquele... Eles vão fazer lá uma convenção, né? Vão fazer uma reunião e vão definir. Olha, fulano vai usar de... Vamos colocar 12 proprietários para dividir o ano, né, um mês para cada um, para ficar fácil aqui para explicar, até melhor. Então vamos imaginar que forem 12 proprietários. Então eu tenho 12 multiproprietários. Eu tenho 12 multiproprietários, um vai usar em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, outro em abril e assim por diante, até que o último utilize em dezembro. Tá? Então existe essa fração periódica de tempo. 3 formas. Existe a fixa, a flutuante e a mista. Tá? A fixa é desse jeito que eu falei. Por exemplo, o proprietário A, ele vai ter direito ao mês de janeiro. Então, no mês de janeiro é o proprietário A que vai utilizar. No mês de fevereiro, o B. E assim por diante é fixo, é o tempo fixo. E pode ser também alternado, né? Pode ser flutuante, né? Não necessariamente um mês fixo. E no caso do misto, eu posso ter uma parte desses multiproprietários utilizando essa fração de tempo, lembrando que a multipropriedade é fração de tempo. Tá? Então eu posso ter esses multiproprietários, né, dessa propriedade, parte deles utilizando, né, o seu direito lá de usufruir do imóvel durante
6 meses, por exemplo, vamos supor que fosse 6, né? Os 6 de forma fixa, um em janeiro, por exemplo, um em março, um em maio e por aí vai, e os outros ser de forma flutuante, eles vão trocando entre eles lá, vão fazendo uma flutuação lá para utilizar. Então essa é a questão da multipropriedade. O que você precisa entender para efeitos de tributação? A multipropriedade, ela não é necessariamente uma fração do imóvel, ela é uma fração do tempo de utilização do imóvel. Lógico, por que não é uma fração do imóvel? Porque na matrícula daí desse imóvel não vai estar lá assim, ó, João tem, vamos dividir por 10 para ficar mais fácil, João tem 10% do imóvel, Beltrano tem outros 10%, Ciclano tem mais 10%. Não, todos na verdade são proprietários ao mesmo tempo do imóvel, tá? Todos são proprietários ao mesmo tempo do imóvel. Aí o que acontece? O que isso começa a impactar na tributação, né? Aí entrando aqui um pouco agora já no IPTU, né? Que o tema é o IPTU e as multipropriedades. Quando você vai fazer um estudo de quem é sujeito passivo, por exemplo, a gente tem lá que, no caso específico do IPTU, ou seja, se você for lá no artigo 34 do Código Tributário Nacional, você vai verificar que o sujeito passivo, né, o contribuinte, melhor dizendo, o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, né? Então, proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. As multipropriedades, onde que vai se encaixar os multiproprietários, né? Os multiproprietários, eles vão se encaixar justamente na questão do proprietário. Então, eles são contribuintes, né? Eles são proprietários. Aí, uma das dúvidas que foi levantada uma vez, né, e veio até aqui no Instagram da Escola de Tributos Municipais, foi o seguinte questionamento. Tá? Foi falado assim, tá, mas o IPTU eu lanço em nome de quem? Eu cobro quem? Ora, você vai cobrar o contribuinte, né? Se você não colocou se a lei do município não colocou responsabilidade de alguma outra coisa, mas via de regra eu nunca vi. Né? Então, quem tem que pagar é o contribuinte. Tá? Então, e o contribuinte é o proprietário. E no caso de multipropriedade, quem que é o proprietário? O proprietário são os multiproprietários, são todos os proprietários daquele imóvel, né? Daquele imóvel que de cada proprietário daquele vai ter direito a uma fração de tempo, né? Vai ter direito a uma fração de tempo para utilizar aquela propriedade, tá? Então ele vai ter esse direito de utilizar a fração de tempo. Então se ele é proprietário, né? Se são vários proprietários, que são multiproprietários, o ITBI cabe a quem? O ITBI cabe a todos. Vai lançar contra quem o município vai lançar? O município vai ver o que é, enfim, lá, porque pensa bem, se é uma propriedade com 52 condôminos multiproprietários, imagina se você colocar tudo isso na capa do carnê do IPTU, vão umas 20 folhas só para você enumerar, né, colocar todos os proprietários. Né? Acredito que os municípios devem adotar 1 ou 2, eu nunca vi 3, 2 eu já até vi, proprietários no mesmo boleto, ali cabe ali, né, no espaço, discriminando até dois proprietários, né? Então aqueles dois ali, com certeza já está vendo no boleto do IPTU, e ali você já consegue identificar aqueles dois proprietários. Só que o fato dos outros proprietários não aparecerem no boleto não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. O que vai depender é o seu cadastro imobiliário, né? É interessante que ele esteja completo, o cadastro imobiliário do município. É interessante que ele esteja completo, tá? E vai valer lá o que está dizendo na matrícula do imóvel, né? Quem são os proprietários desse imóvel? Nessa situação de multipropriedade,
os proprietários são esses aqui, 10, 12, 15, 20, lembrando que é no máximo 52, tá? Ah, e uma outra coisa de propriedade também é assim, a propriedade, né, no caso de multipropriedade, ele não é, como que eu posso te dizer, ele não é necessariamente a mesma quantidade de tempo para cada proprietário. Ele não necessariamente tem que ser dividido igual para todo mundo. Como, por exemplo, o máximo que pode ter são 52 proprietários, porque são 7 dias por ano, 52 semanas. Mas um proprietário, por exemplo, pode ter comprado o equivalente a 2 semanas. Então daí eu vou ter vários proprietários, né? Vários proprietários com 1 semana, e eu vou ter um proprietário, por exemplo, com 2 semanas. Né? Lógico que esse proprietário com 2 semanas, provavelmente ele pagou o dobro do que os outros proprietários, né, para adquirir aquela propriedade. É bem provável que seja isso que tenha acontecido. Tá? E aí a gente vai falar assim, e o que isso influencia? Estou vendo uma questão aqui sobre o ITBI, daqui a pouco a gente já fala, e eu vou pedir para vocês priorizarem, agora que tem mais gente aqui, deixem as dúvidas no ponto de interrogação aqui, tá, pessoal? A gente vai fazer um bate-papo aqui de uns 30, 40 minutos. Deixem ali no ponto de interrogação, priorizem para deixar ali, senão pode ser que eu perca a dúvida de vocês aqui, tá? Priorizem aqui nesse ponto de interrogação, por gentileza. Então, voltando aqui, o proprietário, a multipropriedade não precisa necessariamente ser dividida igualzinha, né, em período de tempo para todos os proprietários. Eu posso ter um com um pouco mais, outro com um pouco menos, enfim, desde que seja respeitada a fração mínima de 7 dias. E falando daí do IPTU, voltando aqui do carnê, eu vou lançar para quem? Você lança, enfim, o lançamento, na verdade, interno ali é para todo mundo. O que vai sair no boleto do IPTU, aí isso aí pouco interessa, né? Tem que ter lá os dados do imóvel certinho, tá? Pouco interessa, sim, se tiver dentro desses multiproprietários, tá? Também não adianta colocar alguém que não faz parte do rol ali desses multiproprietários, né? Então, a gente vai verificar isso daí e vai ver o seguinte, qual que vai ser a responsabilidade, né? Vamos imaginar que existam cotas diferentes, né? Eu tenho, vou dar um exemplo aqui, dividir em 12 meses só para ficar fácil. Eu tenho um proprietário que comprou o equivalente, vou utilizar o termo cotas, né? Comprou 6 cotas, 6 partes de tempo, tá? Cada parte de tempo é equivalente a 1 mês. Então, tem um proprietário que ele vai ter o direito de usar aquele imóvel por 6 meses, porque ele comprou 6 partes. E os outros, cada um dos outros 6, né, compraram o equivalente a uma parte para utilizar 1 mês do imóvel. Então você tem 6 proprietários com 1 mês cada um, e eu tenho um proprietário com 6 meses, ou seja, ele tem metade da propriedade, tá? Enquanto os outros 6 têm a outra metade. Um sozinho tem metade, os outros 6 têm a outra metade. Aí você vai me falar assim, tá, e aí nesse caso, se tiver uma dívida do IPTU, né, por exemplo, aí eu vou cobrar, o município, né, tem uma dívida do IPTU, o município vai cobrar 50% desse que tem 6 meses e pro rata dos outros, 1/6, né, um dozeavos, melhor dizendo, 1/12 dos outros 6 proprietários, né? Como que vai fazer isso? Como que eu vou lançar? Qual que é a responsabilidade? Pessoal, essa resposta está no Código Tributário Nacional. Tá? Qual que é o subsídio, né? Qual que é o embasamento que vocês têm que buscar? Você vai buscar lá o artigo 124 do Código Tributário Nacional. Lá vai estar falando de uma solidariedade, né? Solidariedade. O que é uma solidariedade? Assim, algumas pessoas são solidárias com outras em algumas situações. E no caso específico da tributação, você vai fazer a visitação lá do artigo 124. E ele vai dizer que são solidárias aquelas pessoas,
e pegando aqui agora os multiproprietários, né, que são as pessoas ali donas, aquelas pessoas que têm um interesse comum naquela situação que está constituindo aquele fato gerador daquela obrigação principal, que a obrigação principal é o dever de pagar o tributo, né? E no caso que a gente está tratando aqui, o IPTU, né? No caso que a gente está tratando aqui, o IPTU, todos esses multiproprietários, tá? Esse individual que tem 50%, ou seja, ele pode utilizar 50% do imóvel, e mais o restante, os outros 6%, que somando também dá os 50%, eles são responsáveis solidários, tá? Eles são responsáveis solidários. O que isso significa? Como não é dividida a fração do imóvel em si, mas o tempo, né? Não existe aquela divisão falando qual que é a parte de cada um ali, é o tempo, é a divisão do tempo. Todos eles vão responder conjuntamente, tá? Sobre o valor total. E isso vai ficar a critério do município, daí no caso, se o município resolver cobrar de um só, o município vai cobrar, independente se é do que tem a maior quantidade de cotas, né, ou os 50%, ou se ele vai resolver cobrar de um só que tenha um 12avos lá, né? Então, a solidariedade é isso, né? Então, todos ali são solidários com a dívida do imóvel, tá? Todos são solidários com a dívida do imóvel. Tá? Isso para o fisco, tá? Eles podem ter acordo entre eles, mas daí é uma questão civil que eles vão se virar. Estou falando aqui para o fisco, né? Olhando aqui pelo lado da tributação, do direito tributário. Aí por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a solidariedade, e se vocês forem lá visitar, quando vocês forem visitar o artigo 124, vocês vão ver no parágrafo único que a solidariedade não comporta benefício de ordem. O que isso quer dizer? Isso que eu acabei de falar agora há pouco. Que o fisco ele vai poder cobrar de qualquer um. Ele pode cobrar de todos ao mesmo tempo, né? Colocar todo mundo lá e ir atrás de todo mundo. Se o fisco entender que um tem mais possibilidade e vai atrás só desse, aí fica o fisco. Isso que é a solidariedade, né? Solidariedade é aquela dívida do IPTU referente àquele imóvel de multipropriedade é de todos ali, né? Não é de um específico, uma parte de um, uma parte de outro. Não, é de todos. O município pode cobrar tudo de todos, tá? Pode cobrar tudo de todos. Por outro lado, a solidariedade também daí tem um benefício, que é o quê? Se um aparecer lá e pagar tudo que está devendo do IPTU, por exemplo, né? Um aparece lá e paga tudo que está devendo do IPTU, o que acontece? Todo mundo se livrou, né? Todo mundo se livrou. Pode cobrar de todos sim, José, pode cobrar de todos sim, tá? Então, essa é a questão da solidariedade. Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que, assim, nós somos em 12 donos de um determinado imóvel, né? Nós somos em 12. Isso vai... Aí foi convencionado, porque é como um condomínio mesmo, é um condomínio, né? Foi convencionado que vai pagar tipo uma espécie de condomínio, e esse condomínio vai estar juntando dinheiro para pagar, por exemplo, o IPTU e as despesas que o imóvel vai ter, né? Que o imóvel vai vir a ter. Aí o que acontece? Se alguém não paga esse condomínio e por acaso atrasa o IPTU, por mais que os outros 11 pagaram, se um não pagou que prejudicou e não foi possível pagar o IPTU, o município vai cobrar o IPTU de todo mundo. O município não vai olhar na particularidade lá da convenção feita entre eles, quem pagou e quem não pagou. O município vai cobrar de todo mundo. Aí o que acontece? Aqueles que pagaram certo vão ser penalizados por aquele que acabou não pagando. Mas também tem um lado positivo, né? O lado positivo é, quando um pagar assim, ir lá pagar o município mesmo, pagar o boleto do IPTU atrasado, independente se foi um lá, qualquer um deles foi lá e pagou, todo mundo acabou se livrando, né? Todo mundo acabou se livrando aí da dívida, né? No caso, com o IPTU que a gente está falando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, pessoal,
Aqui tem, aqui eu falei que ia ser uns 30 minutos mais ou menos, né? 30, 40, tá dando 32 aqui pelas minhas contas, né? 32 minutos. Então era esse bate-papo rápido aqui. Eu vou ver aqui alguns questionamentos. Eu vou falar um aqui que eu lembro, né? Que passou aqui, depois aí eu vou abrir aqui a caixinha. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no ponto de interrogação. Foi perguntado sobre o ITBI, como que funciona o ITBI. Pessoal, o ITBI é assim, ó, ele vai estar comprando uma parte lá do tempo do imóvel, né, na verdade, de usar o imóvel, então vai ser fracionado, né? O ITBI é sobre aquele valor, porque qual que é a base de cálculo do ITBI? É o valor do imóvel transacionado. Então ele tá sendo transacionado uma parte, né? O valor equivalente a uma parte do imóvel, né? Que vai dar o direito a utilizar, por exemplo, por uma semana, ou por um mês, ou enfim, depende do tempo lá que foi acordado, né? Que existem várias, pode ter, enfim, quantos proprietários quiserem, desde que se respeite o limite mínimo de 7 dias durante o ano para cada um. Tá? Então, esse ITBI, ele vai assim, se foi o Rafael e comprou 7 dias, então, sobre esse valor de 7 dias, vai ter um ITBI para o Rafael. Tá? Vai ter um ITBI para o Rafael, eu vou ter uma parte lá do imóvel, eu vou ter 1,52 avos do imóvel. Né? Eu vou ter lá 1,52 avos do imóvel. Então, quando eu comprei 1,52 avos. Então, a base de cálculo vai ser esse 1,52 avos, tá? Para efeito de ITBI. Deixa eu ver aqui a dúvida aqui. Tá. Como, cadê o Caduoto? Vamos aqui, Caduoto. Caduoto, ele pergunta assim, como ficaria o registro no cartório desses multiproprietários? Caduoto, é o seguinte, esses multiproprietários, lá na matrícula do imóvel, vão ter todos os proprietários. Se for 10, vão ter que ter os 10. Se tiver 52, que é o mínimo, né? O mínimo da multipropriedade são 7 dias por semana para cada um utilizar, né? É a fração de tempo de 7 dias. Então vamos imaginar que seja o imóvel, são todos os proprietários, né? Daquele imóvel tem essa fração de 7 dias. Então haverá aí 52 multiproprietários. Vamos imaginar que são todos diferentes, né? Então na matrícula lá vai ter os 52 multiproprietários. Tá? Então vai ter, isso tem que estar tudo lá na matrícula, tá? Deixa eu ver aqui, mais algum questionamento. Deixa eu ver aqui o Felipe. Felipe fala, tem algum grupo de WhatsApp para discutirmos sobre os assuntos tributários municipais? Tem, Felipe. Manda o seu WhatsApp aqui no Instagram, no direct aqui da Escola de Tributos Municipais, que tem alguns grupos, sim, tem alguns que podem entrar, outros tem que fazer algumas confirmações antes, né? Mas aí tem sim, tem grupos específicos de tributos específicos, né? E tem os mais gerais, assim, que daí trata de tudo. Mas aí passa o seu WhatsApp aqui no direct da escola, aqui pelo Instagram, que depois daí a gente fala direitinho contigo e entende o que você pretende, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Caduoto, como seria essa fiscalização da utilização proporcional? Olha, para o fisco não interessa nada. O fisco, para a administração tributária local, não interessa essa utilização proporcional, se o fulano lá usou no dia que ele tinha que usar, no período de tempo que ele tinha para usar, isso aí não influencia nada. Para a administração tributária, né, para o fisco municipal, no caso aqui do IPTU que a gente está falando, o que interessa é o seguinte, eu vou pegar a matrícula, vou ver quem são os multiproprietários e vou fazer o lançamento ali, pronto. Tá? Quem está utilizando aí é um problema da assembleia deles lá, do condomínio deles, tem que ter um administrador, né, desse condomínio de multipropriedade, tá? Depois se vocês forem olhar o Código Civil, tá... os artigos 1385, aí foi acrescentado letras, né? C, D, E, eu não lembro se começa na C, 1385 se é C ou 1385B, eu não lembro direito, né? Mas
mais ou menos por lá. Daí você dá uma procurada lá, você vai entender toda a regra, tá? Aqui a gente passou bem mais superficial, né? A questão da regra da multipropriedade. Mas para o fisco não tem influência nenhuma, né? O fisco não vai fiscalizar quem está usando os seus dias lá, tá? Deixa eu ver aqui o Fábio aqui, integrante aqui do Clube do Fisco. Vamos lá. Fábio pergunta, numa gleba constante na matrícula, se houver possuidores de áreas PG individual. O que é o PG individual, Fábio? PG... Não entendi aqui o PG, tá? Ou na gleba. Deixa eu ler de novo. Numa gleba constante na matrícula, se houver possuidores de área. A gente tem que separar, né, aquele condomínio normal, onde todo mundo é dono e vai utilizar a qualquer tempo, tá? Do condomínio de multipropriedade, né? Qual que é a principal característica do condomínio de multipropriedade? Além da questão de ter vários proprietários, né? Além da questão de cada proprietário ter o direito a pelo menos uma parte mínima, né, de utilização, o que é que caracteriza a multipropriedade? É a fração de tempo, né? É a fração de tempo. Nisso que você está me falando aqui, se for o que eu estou imaginando, numa gleba, né? Se for o que eu estou imaginando, ela tem lá uma área, né? Uma área X lá no município, e essa área X tem 4, 5, 10 proprietários, mas não existe lá uma divisão de tempo, quem vai usar quando, como que vai ser utilizado aquela área. Né? Porque a multipropriedade não existe a utilização simultânea por mais de um proprietário. Tá? Porque cada proprietário utiliza num tempo, só ele tem que conservar, tem toda uma regra ali da multipropriedade. Tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Se paga IPTU, Fábio? Paga, claro. Se o imóvel, né, vou falar aqui, paga o IPTU, tá? Mas vamos lá. Se o imóvel atender os requisitos do Código Tributário Nacional em relação à localização, né? Então eu tenho aqui um critério espacial. Se o imóvel não estiver em afronta, né, a questão também do critério da utilização, que daí eu já tenho que sair do Código Tributário Nacional e ir lá para o Decreto-Lei 5766, lá no artigo 12, que é aquele imóvel que quando o imóvel, mesmo estando na área urbana, né, se ele tiver uma exploração rural, né, vou simplificar aqui para vocês, se tiver uma exploração rural, mesmo estando na área urbana, ele não vai incidir IPTU, daí incidiria o ITR, tá? Aí incidiria o ITR. Então, mas assim, se essa gleba assumir as características ali para a incidência do IPTU em relação à localização, está na zona urbana, é uma zona urbana para efeitos de IPTU, não é qualquer zona urbana, tá? É uma zona urbana para efeitos de IPTU, que a zona urbana para efeitos de IPTU é aquela que vai atender, que vai ter, né, pelo menos 5, que vai ter pelo menos 2 dos 5 melhoramentos lá do parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Tá? E ainda aqueles melhoramentos têm que ser instituídos ou mantidos pelo poder público. Tá? Não pode ser lá, foi tudo particular que fez, particular que mantém, aí não tem IPTU. Tá? Aí não teria IPTU. Beleza, Fábio? Vamos ver quem mais aqui. Fátima, vamos lá. O sistema terá um único CPF, somente um será prejudicado? Fátima, aquilo que a gente falou, né? O ideal é que o sistema esteja preparado para colocar multiproprietários, tá? Colocar mais de um proprietário. Se for numa quantidade dessa que a gente imaginou, né? Que o máximo, né? O máximo de proprietários num condomínio de multipropriedade são 52. Né? É o máximo. Se tiver alguma situação dessa e daí fica complicado sistemicamente, você vai ter que guardar e entender que, independente de estar no boleto, por exemplo, do IPTU, numa possível cobrança, numa possível judicialização, vai ser responsabilizado todo mundo que está ali na matrícula, tá? Porque é uma responsabilidade solidária, há uma solidariedade, né? Por quê? Porque são pessoas que têm interesse comum na mesma situação, naquele mesmo caso que houve ali a constituição daquele fato gerador ali que gerou
uma obrigação de pagar o IPTU, que é uma obrigação principal. Aí vai lá no artigo 124 do CTN, faz uma leitura em relação a isso daí, tá? Então não é só não é que esse só um vai ser prejudicado. Vai ter que lançar em nome de alguém. O município vai escolher, porque não dá para colocar o nome de todo mundo no boleto, por exemplo. Né? O município vai escolher o nome de 1, 2, 3 lá, o que o município que couber. O município vai colocar, mas não significa que o restante não vai ser responsável. Se por acaso... Né, por que é importante no sistema ter o nome de todos os proprietários, tá? O município tem que dar um jeito de colocar isso no sistema. Porque o que acontece? Vamos supor que eu estou aí nessa multipropriedade, né? Aí no teu município. E eu sou um desses multiproprietários. E é nesse esquema do máximo aí que eu falei, que são o máximo 52, né? E daí vocês colocaram lá, só que assim, não coube colocar o meu nome, o Rafael. Aí de repente, esse imóvel, que é de multiproprietários, que é uma multipropriedade, esse imóvel fica inadimplente com o IPTU. Fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí chega um momento que o município vai falar assim, olha, tá difícil, hein? 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tá devendo o IPTU. Aí o que acontece? Se o meu nome não estiver no cadastro do IPTU, tá, e tá devendo já, por exemplo, 2 ou 3 anos de IPTU, o que vai acontecer? Se eu for no município, né, ou ir no município, modo dizer, né, hoje em dia é tudo pela internet, mas se eu entrar no site do município e tirar uma certidão negativa para mim, vai sair uma negativa para mim. E só que não deveria sair. Por quê? Porque tem um imóvel que eu sou coproprietário, que eu sou multiproprietário, eu sou um dos multiproprietários, existe ali uma solidariedade nessa obrigação, né? E a certidão não poderia sair negativa para mim. Né? Deveria sair uma certidão positiva, porque o imóvel está devendo. E como todo mundo é solidário, né? Ali, esses multiproprietários são solidários, não deveria sair a CND para mim, porque o imóvel está devendo. Agora o município daí não colocou todos os proprietários no sistema daquele imóvel, então aqueles proprietários que não constam no sistema como multiproprietários daquele imóvel, se forem tirar a certidão negativa, aí não vai acusar no caso de débito. Então por isso que é importante os municípios se adaptarem, né, conforme vão aparecendo os casos, verificar com a empresa de sistema e para resolver isso aí, porque senão alguém pode conseguir uma certidão negativa que não era para ter sido emitida essa certidão negativa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Nem mais... Mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer expor mais alguma coisa sobre a multipropriedade e a tributação? Aqui foi especificamente no IPTU. Deixa eu colocar aqui o Barcelos. O Barcelos fala aqui, ó, se o condomínio se estabelece em relação ao tempo de uso, tá? Aí a gente vai ter uma multipropriedade, tá? E não sobre a fração ideal, ok? Aí só cortou aqui, deixa eu voltar aqui para eu ver a pergunta toda, que eu tô vendo uma parte. Poxa, chute. Tá, vamos lá. Prof, se o condomínio se estabiliza em relação ao tempo de uso e não à fração ideal, como isso será transcrição na matrícula desse imóvel? Como vai ser? Não, na matrícula do imóvel ele vai ter lá uma fração, ele vai ter uma fração do imóvel, ele vai ter, vamos supor que seja no caso de 12 proprietários, né? Então aquele proprietário, imaginando que sejam todos com a mesma quantidade de tempo, né? 1 mês para cada um. Então aquele proprietário, ele vai ter ali 1/12 do imóvel, tá? 1/12 do imóvel que é ele, porque esse 1/12 refere-se que ele vai poder, dos 12 pedaços de tempo disponível, ele vai poder usar 1 pedaço de tempo disponível. Na prática, assim, do quanto que ele tem do imóvel, ele tem 1/12 do imóvel. Então ele tem 1/12 do imóvel.
vai ser registrado na matrícula, é esse proporcional também em relação à quantidade de tempo que ele tem. Tá? Aí se ele quiser vender, ele vai vender essa parte dele. Né? Ele vai vender essa parte dele. Não há um direito de preferência com os demais proprietários, né? Salvo se eles convencionarem isso. Se eles convencionarem isso, aí tudo bem, aí pode até ter esse direito aí de preferência, né? Para daí tentar vender primeiro para quem já é multiproprietário. O EDTRV aqui ele fala, só que no caso a certidão negativa vai ser da pessoa e não do imóvel. Depende, né? Eu tenho dois tipos de certidão. Eu tenho a certidão positiva ou negativa da pessoa e também eu posso ter a certidão positiva ou negativa do imóvel. Nesse exemplo que a gente deu, se for do imóvel, o imóvel vai estar devendo, vai sair uma certidão positiva do imóvel. Agora, se é do multiproprietário, aquele multiproprietário que não estiver cadastrado no sistema do município, não vai acusar débito para ele, para o CPF dele. Tá? Então, por isso que é importante que todos os multiproprietários estejam cadastrados no sistema do município. A Lucimara colocou aí a súmula 626 do STJ, que fala da questão que eu falei. Não, ali é diferente, né? Não é da questão da atividade do imóvel do imóvel em área urbana com atividade rural, né? Que é uma outra questão que ela colocou sobre a incidência, né, do IPTU. Tá? Bem lembrado que quando eu falei assim, ó, se ele atender as características, né, estiver na zona urbana, né, para efeitos de IPTU, e a zona urbana para efeitos de IPTU é aquela onde o imóvel é atendido por pelo menos 2 dos 5 melhoramentos, e esses melhoramentos têm que ser instituídos ou mantidos pelo poder público, tá? Senão daí não é considerado zona urbana para efeitos de IPTU. Tá? Mas também daí a gente tem no parágrafo 2º lá uma outra regra, que são as áreas de expansão urbana, né? As áreas urbanizáveis e de expansão urbana, que se a lei municipal considerá-las como urbanas, tá? E elas forem contempladas com loteamentos, né? Seja industrial, comercial ou residencial ou misto, enfim, né? Tem essa decisão aqui que quem que eu esqueci? A Lucimara colocou, que é a súmula 626, que diz que daí para esses casos, para zonas de expansão urbana e para área urbanizável, né, nesse caso que a gente falou aqui, daí não há necessidade dos melhoramentos, né, de atendimento dos melhoramentos, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa, pessoal? Nope. Então tá, pessoal, é isso, né? Estamos fechando aqui quase 1 hora entre exposição e tira dúvidas, né? E bate-papo. Tá? Agradeço aí a cada um daqueles que puderam participar. Depois marque um amigo aqui, a live a gente vai tentar deixar salvo aqui, né? Marquem aí algum amigo para vir conhecer aqui a Escola de Tributos Municipais. Se tem alguém aí que não segue. Lembrem que no dia 26 vai ter uma aula sobre fiscalização de MEI na prática. Hoje é o último dia do primeiro lote. Acessa lá www.escoladetributosmunicipais.com.br, vai na abinha cursos e vai ter lá a aula lá de fiscalização de MEI na prática. Vai lá, faz a inscrição. Hoje é o último dia do primeiro lote, tá? É importante você correr lá, que a partir de amanhã já é outro valor, tá? E se você quiser conhecer, tá? Que eu indico, conheça o Clube do Fisco, também é www.escoladetributosmunicipais.com.br. Aí tem uma abinha lá, Clube do Fisco. Se você for membro ativo do Clube do Fisco, essas aulas que acontecem nesses formatos, como da fiscalização do MEI na prática, tem acesso gratuito para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá? O Rude está perguntando se vai ficar salvo. Rude, vou acabando aqui, eu vou tentar deixar salvo, tá? Só se tiver algum problema aqui, der algum problema aqui no Instagram, eu não consegui salvar. Mas muito provavelmente aqui a gente consiga e deixa aqui, tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, uma boa noite a todos, um bom resto de terça-feira e uma boa semana ainda, que a gente tem bastante semana aí, tá bom? Valeu, pessoal, abração, um abraço a todos aí, tchau, tchau.